Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. Para que vocês não se esqueçam, eu sou a advogada Suelma Pinheiro e hoje nós iremos tratar sobre a uso capião de bens imóveis. Lembrando a vocês que também há a possibilidade de uso capião de bens móveis, que não será objeto do nosso vídeo de hoje. Nós iremos tratar somente acerca de uso capião de bens imóveis. Uso capião de bens imóveis, que está previsto a partir do artigo 1238 do nosso Código Civil. Lembrando a vocês que uso capião não trata-se de direitos reais. Não é direito real, por quê? Porque nós sabemos que os direitos reais são aqueles previstos taxativamente pelo artigo 1225 do nosso Código Civil. A uso capião não está prevista pelo artigo 1225. Em contrapartida, nós temos o direito de propriedade que está previsto no rol dos direitos dos direitos reais do artigo 1225. Então, pessoal, a uso capião ela se torna um direito real, ela é uma forma de aquisição de direito real por excelência, pela chamada propriedade. E a propriedade pela uso capião, ela é adquirida de forma originária. O que significa? Significa, pessoal, que a aquisição de propriedade originária é aquela que você não vai adquirir propriedade por meio de um acordo negocial entre as partes. Não existe um contrato. Simplesmente acontece, você simplesmente adquire a propriedade. E no caso da uso capião, você preenche aqueles requisitos previstos pelos artigos do Código Civil, pela nossa legislação, e assim você adquire a propriedade com o passar do tempo, que nós vamos ver a partir de agora. E lembrando que nós também temos a forma de aquisição derivada, que é aquela que você adquire por meio de um acordo negocial, através de um contrato entre as partes. E a aquisição originária, que é o caso de uso capião, ela é também singular. Por quê, pessoal? Isso significa dizer que aquele proprietário novo proprietário, ele adquire a propriedade, só que aquelas responsabilidades, as obrigações que haviam sobre aquele imóvel, sobre o antigo proprietário, não são transferidas ao novo proprietário. Ele adquire de forma originária, sem aquelas características da propriedade do proprietário antigo. E o uso capião também é adquirido por meio da prescrição aquisitiva, que significa o que, gente? Significa que a prescrição aquisitiva é aquela que você adquire um direito com o passar do tempo. Existe um lapso temporal e com o passar do tempo a pessoa acaba por adquirir algum direito. E no caso da uso capião, a partir do momento que ela preenche os requisitos de tempo previsto pela legislação, o tempo passou, ela adquiriu, então, o direito de propriedade daquele bem. Espero que vocês tenham conseguido entender aí um pouco. Pois bem, nós temos que lembrar também que o direito de propriedade ele é adquirido, nós temos que fazer a transferência daquele bem, só que a aquisição da propriedade se dá por meio de registro em cartório, ao contrário da uso capião de bens móveis, que se dá por meio da tradição. Quando se trata de uso capião de bens imóveis, ou qualquer forma de aquisição de propriedade imóvel, é necessário que haja o registro daquele título no respectivo cartório de imóveis. E nós temos aí algumas modalidades de uso capião de bens imóveis, que são extraordinária, ordinária, especial constitucional. Também existe a uso capião indígena, que está prevista por algumas legislações esparsas, e temos ainda a uso capião de família, a uso capião de família, que nós iremos ver a partir de então. A primeira espécie de uso capião
é o usucapião extraordinária, que está prevista no artigo 1228 do nosso Código Civil, que traz a previsão de usucapião através dos seguintes requisitos. É necessário que haja posse tranquila, pacífica, mansa, lembrando que a posse tranquila, pacífica e mansa serão os requisitos exigidos em todas as espécies de usucapião. Também precisa haver a prescrição aquisitiva, que é o tempo que se passa, e com o passar do tempo adquire-se a propriedade, e essa prescrição aquisitiva na usucapião extraordinária é de 15 anos. E precisa também haver o animus domini, que é aquela intenção de exercer o direito de propriedade, é a intenção de se tornar dono, proprietário daquele bem. Lembrando que na usucapião extraordinário não há a exigência de existir justo título, tampouco a boa-fé. E nós também temos aí a previsão do parágrafo 1º do artigo 1228, que diz que o tempo de posse cai para 10 anos, se a pessoa estiver habitando no imóvel para adquirir a propriedade por meio de usucapião extraordinária, que no caso é para moradia habitual ou até mesmo para trabalho, que deve se dar cumprimento à função social. Então, ou seja, a pessoa, qualquer pessoa pode usucapir a propriedade por meio de usucapião, um imóvel, desde que tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, ela tem que cumprir ali também a função social daquela propriedade. Aquela propriedade ele deve estar usando para trabalho, para manutenção familiar, ela tem que estar residindo ali naquele local com a sua família, ou não, mas enfim, ela tem que estar dando cumprimento à função social daquele imóvel. Lembrando, gente, que o direito de propriedade, ele pode ser relativizado, que significa, pessoal, que a partir do momento em que o proprietário não cumpre com a função social daquele imóvel, ele pode sim perder o seu direito de propriedade. Então, aquele direito, ele pode sim ser relativizado. E é o que acontece em casos de usucapião, porque imagine, se a pessoa está possuindo aquele imóvel a ponto de conseguir aquisição da propriedade daquele bem, é porque certamente é óbvio que não existia ninguém habitando naquele imóvel. O proprietário não estava cumprindo com a função social, ele não estava se utilizando. Certamente aquele imóvel estava abandonado, deveria estar, haver um matagal, está incomodando a vizinhança. Ele não estava cumprindo, e por ver aquele imóvel vazio, de alguma forma, alguém acabou ali por invadir, por ocupar aquele espaço, e desde que a pessoa esteja cumprindo com a função social daquele imóvel, ela pode sim se tornar proprietário. E neste caso, desde que a pessoa não esteja cumprindo com a função social do seu imóvel, ela pode ter o seu direito de propriedade relativizado, vindo a perder a propriedade daquele bem, em face de uma outra pessoa. Lembrando ainda que o tempo da posse ele cai para 10 anos, se a pessoa estiver habitando no imóvel, que é a previsão do parágrafo 1º do artigo 1228. E desde que a pessoa esteja cumprindo com a função social, como já dito, E como eu disse, qualquer pessoa pode usucapir pela modalidade extraordinária, vez que é para moradia ou trabalho. Nós temos também a usucapião ordinária, que está prevista no artigo 1242 do Código Civil. E essa espécie, ela exige menos tempo, só que, veja, todas as vezes que o legislador impuser um tempo menor para aquisição da propriedade através da usucapião, ele irá exigir um número maior de requisitos para aquisição daquela propriedade. E no caso do artigo 1242, que é a usucapião ordinária, cai para o período de 10 anos. Só que 10 anos, pessoal, que a pessoa precisa ter o justo título, ela precisa ter a boa-fé, ela precisa ter a posse mansa, pacífica e tranquila daquele imóvel. Também precisa, pela prescrição aquisitiva, um prazo de 10 anos.
E também precisa ter o animus domini. Ela precisa cuidar daquela propriedade, daquela posse, daquele imóvel, como se fosse sua. É como se aquele imóvel fosse daquela pessoa. Ela trata como se ela fosse o legítimo proprietário. E o justo título é qualquer documento que induz a pessoa a pensar que a propriedade é sua, que ela está ali naquele imóvel de boa fé. Então, justo título, pessoal, pode se dar, por exemplo, quando a pessoa ela faz ali um contrato de compra e venda, só que ela não registra aquele contrato no cartório de imóveis e ela continua e ela passa a residir naquele imóvel ou não, ainda que ela não resida. Mas ela fez um contrato de compra e venda, ela pagou um valor para a pessoa que vendeu a ela e ela só não fez o registro em cartório por algum motivo, acabou não fazendo, e que na verdade nessa hipótese a pessoa nem sequer poderia mesmo fazer, porque na verdade ela nem chegou a comprar aquele imóvel do legítimo proprietário. Então suponhamos, vamos melhorar aqui o nosso exemplo. A pessoa adquiriu uma propriedade por meio de contrato de compra e venda. Só que nós sabemos que se o contrato não for registrado no cartório de registro de imóveis respectivo, ela não irá de fato adquirir a propriedade daquele imóvel. Pois bem, comprou, pagou e não registrou. Ela está em posse daquele imóvel, ela acha que aquele imóvel é dela, ela se entende como legítimo proprietário, esse é o nosso justo título, porque ela tem um documento que é um contrato de compra e venda que a induz a pensar que aquele imóvel realmente é de sua propriedade. E a pessoa, passado ali 10 anos, chegou ali um terceiro e bate palma lá naquela casa e diz assim: olha, essa casa é de minha propriedade e eu quero que você desocupe, por favor. Aí a pessoa fala: mas poxa, eu comprei esse imóvel, é meu, tenho contrato de compra e venda, paguei, tudo certinho. Só que, vejam, a pessoa de fato não é proprietária, mas ela pensa ser, né? Então essa é a boa-fé subjetiva, porque ela precisa ter a boa-fé, só que é uma boa-fé que ela pensa estar de boa-fé. Então, aqui neste momento, nós não estamos tratando da boa-fé objetiva, e sim da boa-fé subjetiva, porque a pessoa pensa estar de boa-fé. E o documento que a induz a pensar que está de boa-fé é o chamado justo título. E nós temos ainda, pessoal, o parágrafo 1º do respectivo artigo, que reduz esse prazo para 5 anos. Desde que, por exemplo, usando aí o mesmo exemplo que nós acabamos de dar, a pessoa fez um contrato de compra e venda, achando que estava comprando e pagando para o legítimo proprietário, não registrou esse documento no cartório de imóveis e, de repente, o José chega lá e pede para que a pessoa desocupe o imóvel. Desde que a pessoa esteja se utilizando da boa-fé subjetiva, que é aquela que induz a pessoa a pensar que ela está de boa-fé, que ela realmente é proprietária do imóvel, e desde que aquela pessoa esteja residindo naquele imóvel, como moradia sua e de sua família, esse prazo, pelo parágrafo 1º, ele cai para 5 anos. Então, dentro de 5 anos, nessa hipótese onde houve uma prestação onerosa, justo título, boa-fé subjetiva, posse mansa, pacífica e tranquila, o legislador diminui esse prazo de 10 para 5 anos. Lembrando que sempre que o legislador reduzir o prazo para aquisição da propriedade, ele irá exigir um número maior de requisitos para a aquisição da devida propriedade. Nós temos ainda a usucapião especial, chamada também de constitucional. Essa usucapião, ela é também pro labore e também que é aquela que é rural, e nós temos também a urbana. Pro labore rural está previsto no artigo 191 da Constituição Federal e artigo 1239 do nosso Código Civil. A usucapião rural, que é aquela prevista no artigo 1239, ela diz que a pessoa não pode ter outra propriedade urbana ou rural, ela não pode ter, tá, pessoal? O prazo de prescrição aquisitiva são de 5 anos,
A posse precisa, como todas as espécies de usucapião, tem que ser tranquila, pacífica e mansa. Não pode ser maior que 50 hectares aquela propriedade a qual se pretende usucapir. Tem que ser produtivo e tem que morar com sua família naquele imóvel, tá? Então a pessoa precisa produzir, ela precisa tirar sua subsistência daquela propriedade e ela precisa residir naquela propriedade com sua família. E temos aí a usucapião constitucional urbana, que está prevista no artigo 1240 do Código Civil, que diz que deve tratar-se a propriedade de 250 metros quadrados em área urbana, 5 anos ininterruptos na posse. A pessoa que pretende usucapir, o possuidor, não pode ser proprietário também de outro imóvel urbano ou rural. E ele precisa estar utilizando daquele imóvel para sua moradia. A posse tem que ser uma ocupação produtiva também, como na usucapião rural. Só que nessa não é possível a aquisição de usucapião por meio de uma pessoa jurídica, só cabe para a pessoa física. Uma vez que a pessoa precisa residir no imóvel, conforme lá os artigos 1239 e o 1240 são os mesmos requisitos. A pessoa precisa residir no imóvel, tirar sua subsistência daquele local, né? A posse tem que ser produtiva e só cabe para a pessoa física, não cabe nenhuma das duas espécies para a pessoa jurídica. E nós temos ainda a usucapião familiar, que está prevista no artigo 1240, alinhado ao Código Civil. Que os requisitos para essa usucapião são os mesmos previstos no 1240, mais o abandono do lar. Pessoal, a mera separação de fato entre os cônjuges não serve para gerar direito à usucapião. E o período de prescrição aquisitiva são 2 anos, sem interrupção, sem oposição. A posse precisa ser direta, que significa que a pessoa precisa estar morando, habitando naquele imóvel, ela tem que exercer a posse direta daquele bem imóvel, com exclusividade. O imóvel também tem que ser urbano, de até 250 metros quadrados. E a propriedade deve ser dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Lembrando que se houve a separação e cada um foi para um lado, deixando aquela propriedade abandonada, não gerará direito ao usucapião, não há que se falar em usucapião. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha realmente contribuído com o entendimento de vocês. Bons estudos a todos, muito obrigada e uma boa noite.